Eu sou o professor Luiz, professor de literatura do curso de letras da UEMP, formado em letras francês pela UEMP, formado em estudos literários no mestrado da UEL e doutor pela Unesp de Araraquara, também em estudos literários. E hoje estou aqui para apresentar a vocês um dos autores mais interessantes da literatura latino-americana. Ele, Julio Cortázar, um autor que a gente já vê a descontração no seu gato, mas ao mesmo tempo que a gente vê a descontração nessa imagem, a gente vê um mistério no olhar desta pessoa. E este mistério está relacionado a toda a sua obra, a toda a pessoa que ele é. Então vamos descobrir quem é Julio Cortázar. Um cara que nasce na Embaixada da Argentina, em Cheles, lá na Bélgica, e que vai morrer em Paris. Um mistério por si só já dentro do nascimento. Porque estamos falando de um argentino que não nasce na Argentina. Vamos então conhecer quem é Julio Cortázar. História dele primeiro, para a gente introduzir este autor e saber exatamente quem é a pessoa, para depois a gente chegar na sua obra. Julio Cortázar nasceu então na Bélgica, no exato momento que se iniciava a Primeira Guerra Mundial. E isso é um fato bastante importante para a vida dele, porque a Bélgica foi bastante bombardeada, atacada para valer pelo Império Alemão. Então, ele já chegou num espaço violento. No mundo, ele já chegou num espaço violento. E nesse espaço, ele vai ter uma parte da sua infância formada ali. Até que, aos 4 anos de idade, ele volta para a Argentina, onde é a terra dos seus pais, e a partir dali, ele vai ter uma construção diferente, uma construção muito mais introspectiva para essa criança que vai ser o Julio Cortázar. Porque os pais dele vão se separar, ele vai ser criado pela mãe, pela tia e pela avó, na cidade de Benfield. E nessa criação, ele vai ser essa criança que sempre estará fechada no seu mundo, reclusa, e que terá os livros como grandes amigos. E esses livros, para ele, chegarão através da mão da mãe, que vai ser uma grande leitora, que vai empurrar para ele referências, para ele estudar, para ele ler. Isso vai ser importante, porque a gente está falando de um menino que se sentiu isolado num outro país que ele inicia essa vida. Dentro dessa história dele, a paixão pela literatura vai ser tão grande que mais à frente ele vai escolher o nosso curso, o curso de letras, para se formar. E aí, ele, em 1935, se torna um professor de letras. E começa a dar aula, depois de um tempo, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Cuyo. Só que um cara como ele, com tanto senso crítico, obviamente que ele não iria aceitar o modo que estava a Argentina naquele momento. Então, quando tem o governo do Perón inicia a sua força, e aí a gente vai ter uma das ditaduras mais terríveis da história que passa pela Argentina, ele decide renegar o próprio cargo, renuncia o cargo de professor dessa universidade, e aí ele decide aceitar uma bolsa que foi oferecida pela França, para ele estudar lá, fazer trabalho de tradução, fazer trabalho por alguns anos na França. E aí, em 1951, por não concordar com que a ditadura que a Argentina estava passando, ele vai para a França. E aí ele fica lá, ele vai morar em Paris até o fim de sua vida. Terão algumas viagens no meio dessa vida, que ele vai descobrir outras situações, vai conhecer Cuba, vai voltar para a Argentina em alguns momentos, mas o mais importante, que vai ser o foco da vida dele dali em diante, é Paris. Detalhe importante, os caminhos que ele passou aparecerão na sua literatura. Então, a gente vai ver muito dentro das obras o espaço da Argentina e o espaço da França, especificamente na cidade de Paris. Isso aparece na obra dele, ele não deixa de lado essa vivência. Ela também se transforma no mistério de sua obra. Então, quando ele vai para a França, ele se torna um grande tradutor, vai ser referência no mundo inteiro, e entre as suas obras importantes de tradução, a tradução que ele vai fazer da obra completa do Edgar Allan Poe vai se tornar muito conhecida, vai ser famosa internacionalmente, e até vai se tornar referência para traduções na língua espanhola. Ele vai morrer em Paris, a sua morte vai ser lá em 82, depois de algum tempo. E uma das curiosidades que eu trago desse autor, e que vai ser importante para a nossa aula de hoje, vai ser muito importante para a gente construir o conceito que eu quero apresentar para vocês dele, é que ele era um apaixonado por boxe.
um grande apaixonado por literatura e boxe. Dois mundos que parecem não casar, parece que confrontam-se, que não se encaixam, mas vocês vão ver que fazem muito sentido. Na obra dele, isso vai fazer ainda mais sentido. Vocês vão entender na aula de hoje. Passo, então, para uma discussão de algumas obras importantes do autor. E eu pensei, ele é um autor de referência internacional, que tem diversas obras com fama, com repercussão crítica. E daí eu cheguei à conclusão que eu deveria apresentar para vocês um conceito dessas obras. Apresentar uma obra de conto, e a gente vai ver que no conto ele é possivelmente uma das maiores referências latino-americanas, junto com o Jorge Luis Borges. Então, tem uma ligação muito grande, é um dos momentos que ele brilha para valer na sua obra. Decidi trazer um romance, para mostrar como que ele trabalha com esse gênero tão híbrido, e ele possivelmente faz a experiência mais radical que a literatura latino-americana terá no século XX dentro do romance. Possivelmente a mais radical é essa obra dele que eu apresentarei para vocês hoje, Jogo da Amarelinha. E decidi, para finalizar as obras que eu considero importante trazer para vocês, uma obra chamada Valise de Cronópio, que é uma obra de ensaios. Então, eu pego o autor como contista, o autor como romancista e o autor como crítico. Porque se ele é alguém formado na área das letras, ele não é só alguém que faz a prática, escreve literatura, mas é alguém que, além da prática, traz a teoria sobre. Isso vai ser fundamental, super importante para entender quem é o Cortázar. Um cara que entendia tanto da percepção e da construção do fazer literário, que ele colocava isso tanto na sua prática, nas suas construções poéticas, narrativas, todas as obras literárias que ele criava, mas ele também tinha uma teoria que baseava isso e usava como conceito para construí-las. Valise de Cronópio, a gente vai ver que é uma obra que chega ao Brasil com um formato diferente, relacionado com críticos importantes da nossa literatura, que fazem um apanhado de textos importantes do próprio Julio Cortázar. Apresento, então, inicialmente para vocês, o conto, que o conto é onde ele ficará mais famoso, onde ele vai se consolidar como uma referência da literatura latino-americana no mundo inteiro. Porque os contos deles, assim como os contos do Borges, eles vão ter um alcance mundial. E o primeiro livro de conto que ele vai lançar é esse, O Bestiário, lá em 1951. E essa obra, quando ele escreve ela, antes disso ele já tinha escrito alguns romances, mas ele considerava que a própria obra dele ainda não tinha atingido uma maturidade, uma forma em que ele se sentisse feliz do que ele estava escrevendo. Nessa obra, ele chega a essa conclusão, que ele estava seguro do que queria dizer. É aquela obra que a gente fala da maturidade do autor. A primeira obra que ele realmente se sente atingindo a maturidade do autor é com o Bestiário. E no Bestiário ele vai trazer 8 contos, todos eles relacionados ao conceito do fantástico, de trazer uma situação do cotidiano, e ele trazia um humor muito refinado nessa construção do cotidiano ao mesmo tempo, que desestabilizava o limite entre realidade e ficção, e aí o próprio fantástico se instaurava na situação. São 8 contos que são referentes, assim, vocês vão ver que algumas das obras mais importantes dele, como Casa Tomada, está nesse livro. Então ele já estreia no conto com muita potência, com muita força para se colocar como um dos grandes contistas da literatura latino-americana. É importante frisar que, quando ele era perguntado sobre esse livro, por mais que a gente fale de uma questão fantástica, que está relacionada a um mistério, está relacionada a uma construção que se enrosca no insólito e que se descobre coisas diferentes, ele falava que esse livro tinha muito de referências da própria vida dele, que era como se fosse uma viagem ao mundo interior, daquilo que ele pensava, daquilo que ele sentia. E ele chamava o Bestiário como uma autoterapia do tipo psicanalítico. Como se ele estivesse vendo seus monstros, os monstros que carregava na vida, personificados nas histórias fantásticas desse livro. É um dos livros mais importantes da literatura latino-americana. Referência para qualquer um que queira estudar tanto o insólito, o fantástico, que a gente tem aqui uma das obras mais importantes para isso, quanto conhecer esse autor. Porque é uma obra que vai ter contos curtos, não são contos longos, assim, não são contos difíceis de a gente embarcar,
e que são muito bons para trabalhar com seus alunos também, para descobrir este autor, que eu acho que é um dos livros mais importantes. Se você quer conhecer Julio Cortázar, o melhor caminho é iniciar pelo Bestiário. Vocês vão ver que terão outros livros de contos muito interessantes, mas esse aqui é o pontapé inicial, e onde tem obras fundamentais, textos fundamentais de quem é o Julio Cortázar, certo? Passo para o nosso romance. E no romance, ele faz possivelmente a experiência mais radical que se tem conhecimento da literatura latino-americana no século XX. O Jogo da Amarelinha é possivelmente esse livro que daqui 200 anos ainda haverão leitores que comentarão: caramba, olha o que esse cara construiu, olha a percepção que ele teve de transformar um livro em um objeto lúdico, em um objeto que não tem fim. Porque quem vai construir as leituras do Jogo da Amarelinha somos nós, leitores. Então, nós temos responsabilidades dentro dessa construção. Nós fazemos os caminhos desse livro. Dos livros mais interessantes da literatura latino-americana, não tenho a mínima dúvida de afirmar isso. E falo que todo mundo precisa conhecer. Não é um livro fácil. A gente está falando de um livro de quase 600 páginas e que tem muito conteúdo. Só que a estrutura dele é básica, e isso que é o mais interessante, porque a estrutura dele é apresentar a história de um personagem chamado Horácio Oliveira. Só que essa história não tem um caminho só. Como ele está explorando o gênero romance, e a gente entra lá no Lukács para falar que esse é o gênero híbrido, o gênero que abarca qualquer possibilidade, ele vai explorar isso ao máximo, com narrativas curtas, mas que ao mesmo tempo constroem uma história e que não tem um caminho só para construir essa história. Então, a peculiaridade que vai carregar o Jogo da Amarelinha é a possibilidade de explorar a subjetividade do leitor, de construir os caminhos possíveis dentro dessa obra. Porque o leitor ganha uma responsabilidade nesse jogo. Um jogo que ele é responsável por escolher os caminhos da obra. Não tem um caminho só. Não tem uma forma só de se ler este livro. Você pode explorar várias formas de ler esse livro. E até hoje aparecem em fóruns de literatura discussões de formas novas para se ler o Jogo da Amarelinha. Que nós temos estudos e que nos dão caminho para estudar, para ler esse livro, existem dois apresentados. Um que é mais claramente, que já foi apresentado no lançamento da obra, e outro que o próprio autor apresentava aos seus leitores. Quais são os caminhos? Nos 155 capítulos que formam essa obra, e é uma obra que está ali atrás, que a gente consegue ver ali na minha estante, o primeiro caminho que você pode fazer é a leitura clássica, aquela de começo, meio e fim, e que parte do capítulo 1 até o capítulo 56. E a gente está falando de uma obra de 155 capítulos. Então, tem uma história que se conta até o capítulo 56, eu fechei essa história. Ali, na sequência, como se fosse uma obra clássica, um romance clássico. E, obviamente, o mais interessante explorar é o segundo caminho que o autor aponta, que é você iniciar este livro pelo capítulo 73. Vocês vão ver que no capítulo 73, os outros vão apontar para caminhos. Vai falar, vá para capítulo tal, vai para o capítulo número tal, e aí você vai construir junto com o livro. Porque daí você vai descobrir que é possível criar caminhos próprios dentro desse livro. O próprio nome diz, o Jogo da Amarelinha é um jogo com os números que você vai construindo algo. E ele explora isso neste romance. Por isso que é tão radical, ao mesmo tempo é tão interessante para os leitores encararem esse desafio, só que é aquele desafio de uma vida. É aquele livro que quando você encarar, quando você passar, você vai ter muito orgulho do que você construiu em cima dele. Não é dos livros fáceis. Não é aquele livro que a gente passa rápido e esquece. É um livro que exige de nós. E ele é o responsável por isso. Um livro que faz ele ser conhecido no mundo inteiro por esse jogo tão incrível e interessante que ele propõe no Jogo da Amarelinha. Terceira obra que eu trago para vocês para discutir do autor é, então, a Valise de Cronópio. E a Valise de Cronópio, a gente vai entender que é uma obra que não foi lançada pelo autor especificamente. Mas, como eu pensei, esta aula é para o público brasileiro. O público brasileiro precisa ter o contato com as obras deste autor que sejam interessantes e que colaborem também com o nosso fazer literário. Não só as obras que têm a referência, como o romance e o conto, mas também as obras de teoria literária dele.
E no caso do Valise de Cronópio, a gente vai ter uma coletânea que foi feita por dois dos maiores críticos da nossa literatura, o Haroldo de Campos e o Davi Arrigucci Jr., um dos irmãos Campos, e só o Davi Arrigucci Jr., que eles decidiram escolher os textos mais interessantes do Júlio Cortázar sobre literatura, sobre a discussão de literatura. Eles fizeram um apanhado desses textos e aí publicaram pela crítica uma versão com 18 textos, que eles consideram os 18 textos mais importantes que o Cortázar escreveu na vida dele sobre literatura. Vocês vão ver que são textos que o Cortázar não chegou a lançar em livro, saiu em jornal, saiu em algum caderno, mas não saiu especificamente em livro dele. Não existe um Valise de Cronópio lançado por ele. É lançado por esses brasileiros, dois dos maiores teóricos nossos, que falaram: esses textos do Cortázar são importantes para que quem estuda literatura no Brasil tenha contato, porque vai aprender, vai construir muitas coisas a partir desses textos. E aí eles fazem esse levantamento dos 18 textos, passam para o próprio Davi Arrigucci Jr., assume essa responsabilidade, junto com outro professor importantíssimo da nossa literatura, que é o João Alexandre Barbosa, e aí eles traduzem esses 18 textos e publicam o Valise de Cronópio, que é, então, esse apanhado de críticas de textos teóricos que o Cortázar escreveu na sua vida, e eles pegam esses 18 mais importantes, que eles consideravam os mais importantes. É um livro lançado em 1974, então ali o Cortázar ainda era vivo quando ele foi lançado. Era uma referência ao próprio autor, uma homenagem a um autor tão importante. Naquele momento ainda ele já era conhecido mundialmente. Era uma homenagem de trazer esses textos para o público brasileiro. Um trabalho super interessante, e que a gente tem essa possibilidade. A gente consegue ir nos textos importantes dele, porque esses dois autores fizeram esse trabalho para a gente. Entre os textos de reflexão sobre a crítica literária que a gente vai encontrar no Valise de Cronópio, tem dois que são clássicos, que é a situação do romance, que ele vai discutir principalmente como se posiciona o romance, esse gênero, que ele explora tão bem no Jogo da Amarelinha, como ele se posiciona na literatura contemporânea daquele momento, na década de 70, e alguns aspectos do conto. Esse, possivelmente, é o texto mais importante deste livro. Vocês não têm como estudar a teoria do conto sem passar por alguns aspectos do conto do Cortázar. Está ali entre os textos fundamentais, os textos que são a base para estudar conto. Não existe aula de conto sem falar sobre o texto, alguns aspectos do conto. É um texto fundamental. E o interessante é que não é um texto longo, é um texto curto, mas que fala e traz imagens, traz várias metáforas sobre o que representa o conto e como se constrói o conto, que são fundamentais para quem vai estudar o gênero. Porque é tão claro, ele coloca tão objetivamente isso, que é impossível a gente não se envolver com essa estrutura. É impossível a gente não trabalhar com o conto e gostar do que ele constrói ali dentro. Por isso que é uma coisa própria e que vai ir além deste texto. Os alunos de letras que estão vendo essa aula, possivelmente algum professor vai empurrar para vocês, em teoria da literatura, esse texto dos alguns aspectos do conto. Em algum ano do estudo de vocês, esse texto vai aparecer. Porque é aquele texto fundamental, texto base de estudar a teoria da literatura. Não existe teoria da literatura do conto sem passar por alguns aspectos do conto. E a gente tem no Valise de Cronópio esse texto entre os escolhidos pelo Haroldo de Campos e o Davi Arrigucci Jr. Para essa aula, eu fiquei pensando, apresentar o autor é interessante, mas ainda mais interessante é colocar o que ele criou à prova. E para colocar o que ele criou à prova, eu cheguei à conclusão que eu deveria criar um exercício dentro dessa aula, que é o exercício de uma leitura de um conto através da teoria do conto criada pelo próprio autor. E aí eu escolhi um conto dele, um dos contos mais interessantes que ele escreveu, que é As Babas do Diabo, para ser analisado, ser colocado à prova dentro da própria teoria do autor, que é alguns aspectos do conto, este texto que eu acabei de falar para vocês sobre a importância dele. Então, a minha tentativa nesta aula é colocar uma análise de um conto do autor, para mostrar o que ele criou, a própria prática literária dele, dentro de uma teoria do autor, para mostrar como ele refletiu sobre e se aquilo encaixa dentro da própria obra. Vocês vão ver que é super possível, porque quando ele cria a teoria de alguns aspectos do conto, ele já era um contista referência no mundo inteiro. Então, ele também está olhando para a própria obra
conceito. É mais ou menos o que acontece na literatura, quando a gente vai estudar o gênero lírico, a poesia, e ver o que o Otávio Paz fez com o Arco e a Lira. Que ali a gente tinha um poeta, um grande poeta, que estava escrevendo teorias sobre aquilo que ele criava. É mais ou menos o mesmo caminho. A gente tem também, no caso do Cortázar, um grande contista pensando sobre a sua construção narrativa. Então, aqui vocês vão ver um dos maiores contos dele, dos contos referências para muita gente que é fã do autor. Esse é considerado o melhor conto que ele já escreveu, As Barbas do Diabo, junto com uma teoria do próprio autor. Ver as duas coisas se encaixando. Trago duas obras dele para mostrar que elas conseguem conversar na construção da prática junto com a teoria. Então, a primeira coisa que eu preciso apresentar para vocês é os significados desse texto chamado Alguns Aspectos do Conto. Esse texto, que é referência para quem vai estudar esse gênero, eu já trago a imagem que é o clássico de se pensar nele. O próprio Cortázar com roupa de pugilista, que era o esporte que ele amava tanto, que era o boxe. Porque o boxe vai ser uma das metáforas que ele vai usar para conseguir fazer com que seu leitor entenda as diferenças entre o conto e o romance, para saber qual que é o caminho de cada um, para saber o que ele explora quando ele é romancista, o que ele explora quando ele é contista. Então, ele vai usar como base para construir este texto, inicialmente, uma relação de espelhos. Falar o que é o conto, falando que ele não é de romance. Então, ele vai mostrar o tempo todo. O romance faz isso. O conto, ele segue para esse caminho que é diferente. Ele vai usar os dois como espelho para dar uma base para o leitor entender essa teoria. Entender que o conto não é romance, mas ele tem que ser definido pela base do romance. Porque se a gente está falando de gêneros narrativos a gente sempre leva em conceito os elementos da narrativa, certo? Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Tem que ter as 5 coisas dentro dos dois textos, tanto do conto quanto do romance. E aí ele vai olhar e falar, são os mesmos elementos, mas no conto eu exploro de um jeito, no romance eu exploro de outro. Então tem que entender essas bases para fazer a construção. Ele cria 2 metáforas para a gente conseguir entender essa balança de diferenciação entre conto e romance. A primeira metáfora que ele vai explorar é a do cinema com a fotografia. E vamos pensar que esse texto aqui ele já tem muitos anos, ele estava levando em consideração o valor que o cinema tomou ali na metade do século XX, que era possivelmente a arte da moda, a arte que tinha um impacto profundo, e o valor que a fotografia tinha também, que ela também tinha responsabilidade de imagem, ela também construía imagem, e isso deveria ser pensado nessa lógica, nessa balança. E aí ele faz uma referência, ele faz essa comparação, de mostrar que o cinema ele estaria construído muito mais próximo da linguagem do romance, quanto a fotografia estaria relacionada ao que é o conto. E essa percepção ele apresenta da seguinte maneira para a gente no texto. O romance e o conto se deixam comparar analogicamente com o cinema e a fotografia, na medida em que um filme é, em princípio, uma ordem aberta, humanesca, enquanto que uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa limitação prévia, imposta, em parte, pelo reduzido campo que a câmera abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação. Então, aqui ele está falando sobre a ideia que o conto ele tem pouquíssimas imagens para ser explorado. Ele tem que resolver a história em um cenário só, em uma imagem só, em uma situação só. Já o cinema, o romance, ele pode criar diversas situações para que a história seja construída, para prender o leitor nessas situações, novas camadas, novas possibilidades de discussões. O conto não pode. O conto tem que resolver como uma fotografia resolve. A imagem da fotografia ela tem que ter um impacto de uma coisa só. Aquilo ali tem que impactar para a gente direto. O cinema ele pode ir nos conduzindo até que a gente se encante com a obra completa. Por isso que são caminhos diferentes. Essa é a primeira das formas que ele vai explorar como metáfora, e que são super fáceis de entender, super fáceis de compreender. Cinema, para ele, é romance, onde você tem mais tempo para trabalhar a obra e conseguir ganhar teu espectador, leitor. E a fotografia seria o conto, onde você só tem uma imagem, e se aquela imagem não for bem colocada, você não ganha nem seu espectador, quem vê aquela imagem, nem o seu leitor. A outra metáfora que ele vai explorar é a metáfora do lutador de boxe. E aqui tem muito a ver com o que ele é também, né? Com essa paixão que ele tem pelo boxe.
ele vai colocar diretamente na obra dele o conceito do lutador de boxe, que o conto estaria relacionado também ao fazer boxe. Porque o boxe existe duas formas de você ganhar uma luta. Ou você ganha por pontos, que daí você vai até o último round e você consegue ganhar a luta pelos pontos que você criou ali, ou você ganha por nocaute, onde em um golpe você coloca seu adversário no ringue, você coloca seu adversário no chão, e aí seu adversário, se ele não levanta em 10 segundos, a vitória é sua. Ele parte desta metáfora usando uma fala de um amigo dele, um escritor argentino, que é o seguinte: o escritor argentino, muito amigo do boxe, dizia-me que nesse combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance ganha sempre por pontos. Então, ele é a luta de boxe que vai ganhar por pontos. Tem mais tempo para trabalhar a sua vitória. Enquanto que o conto deve ganhar por nocaute. O conto tem que conseguir ter um impacto forte para conseguir derrubar o seu leitor. Se ele não atingir o leitor com essa força de derrubar ele no chão, ele não consegue cumprir sua forma. E aí ele termina essa reflexão com: é verdade, na medida em que o romance acumula progressivamente seus efeitos no leitor, enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua, desde as primeiras frases. Não se entenda isso em demasia literalmente, porque o bom contista é um boxeador muito astuto, e muitos dos seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes, quando na realidade estão minando já as existências mais sólidas do adversário. Aqui ele está falando da ideia que o contista tem que saber dar os golpes. Tem que ser golpes decisivos para conseguir nocautear o seu inimigo. Isso não significa que ele precisa dar um golpe só e derrubar teu leitor no primeiro golpe. Mas ele pode trabalhar golpes curtos, que é a ideia de você dar murros na linha de cintura para ir tirando o ar do seu adversário, para aí de repente você aceitar um jab, um golpe mais forte e derrubar ele para valer. Então ele leva em consideração que o conto é essa construção. Tem que nocautear. Enquanto o romance tem tempo para trabalhar e conseguir construir a vitória através dos pontos. Outra metáfora super interessante e fácil de visualizar. Acho que isso que é o mais importante. Os textos deles são muito didáticos. Outros conceitos que ele vai trabalhar nessa teoria é o da semente de uma gigantesca futura árvore. Que ele fala que o conto, e essa teoria ele se iguala ao Hemingway, porque o Hemingway falava que um conto ele é como um iceberg, que a gente só vê 1/8 desse iceberg. O conto tem que ser feito deste mesmo modo de mistério. A gente tem que ver só uma partezinha da história. O resto tem que ficar como mistério para a gente ficar remoendo aquela história e tentando fechar ela. Um conto não pode ser fechado. Não pode ter um início, meio e fim com uma história concretizada. Porque se isso acontece, a gente não fica incomodado pensando nele. O que ele pensa aqui sobre a semente de uma gigantesca árvore é que o conto tem que terminar com um impacto no leitor, que o leitor não vai conseguir não pensar naquela história. Ele vai ficar refletindo: o que será que aconteceu? Meu Deus, como que resolve isso? Essa história não finalizou. O incômodo tem que ocorrer no seu leitor. É como se estivesse nascendo essa semente da dúvida para que o leitor brigue com ela para o resto da vida e transforme a semente da dúvida em uma gigantesca árvore. Então, Cortázar explora essa ideia de ser uma semente de dúvida. O contista que é bom não entrega a história inteira. Ele entrega só uma parte dela, uma semente, para que o leitor, quando terminar aquele texto, ficar remoendo, para tentar conseguir entender. E quanto mais ele remoe essa dúvida, mais incômodo ele sente, maior a árvore que nasce dessa semente da dúvida que o conto tem que plantar. O romance não precisa explorar isso. O conto deve explorar isso. Outros 3 pontos que ele vai trabalhar na parte teórica do conto para construir é a tensão, a significação e a intensidade. Tensão, então, ele fala que é quando você deixa o seu leitor ali numa situação, numa sensação de que algo terrível pode acontecer, algo incrível pode acontecer, só que você não dá essa resposta. Então, ele fica ali, ele fica tenso, tentando entender o que está acontecendo. E para o Cortázar, se você não cria essa tensão já no início do conto, você não ganha teu leitor. Teu leitor não vai perder o tempo de ler aquele texto, por mais curto que ele seja, se não tiver uma tensão que o puxe logo de cara. Então, você tem que ter esse impacto da tensão, deixar seu leitor ali preso naquela história de cara. Isso não significa você entregar a história, mas criar algo que faça ele ficar curioso para seguir naquela história. O outro ponto que ele fala é a significação, que é onde você vai ter uma junção de várias coisas acontecendo, mas de um modo que aquilo carregue a história,
que dê um peso significativo, onde o que você está vendo aqui pode significar aquilo, mas pode significar outra coisa e outra coisa, e o leitor vai ficar pensando. Apareceu uma rosa dentro do conto, e aquela rosa pode ter vários significados, desde uma metáfora de rosa a somente uma rosa real. Então, isso daí é um conceito que ele trabalha de carregar de significados para que o teu leitor fique tenso, querendo resolver aquilo, tentando entender o que são os objetos que aparecem naquele texto. Por último, da estrutura que ele explora nesse conceito, a gente tem, então, a intensidade, que aí ele vai falar que é quando você deixa a sua história extremamente com muita coisa acontecendo, com muita tensão acontecendo, e aquilo vai fazer com que o seu leitor fique preso na atmosfera, que ele sinta que tem algo muito forte acontecendo, algo muito intenso, e que ele tem que se jogar naquilo para construir dentro da história, para que ele se sinta dentro daquela percepção que o texto quer explorar. Tensão, significação, intensidade. Uma gigantesca árvore que nasce dentro de nós, o box, e a fotografia e o cinema. Essas são as principais ideias que ele traz nesse texto, que é a referência mundial, quando a gente vai falar de literatura, quando vai discutir o conceito de conto, a gente precisa passar por esse texto. Então, por isso que eu tenho que apresentar partes dele, para vocês entenderem, e assim eu poder chegar, finalmente, no conto. Conta As Barbas do Diabo, que está no livro dele, que é muito mais à frente, não está no livro Bestiário, então já é de um outro livro. E dentro deste conto, o que ele vai explorar dentro deste conto é uma história que é aparentemente simples. Um fotógrafo que se diverte saindo tirar fotos na rua de pessoas, ele vai numa tarde em Paris, que é um dos lugares que o próprio Cortázar adorava escrever sobre, exatamente porque ele morou lá até o fim da vida. Esse fotógrafo vai num parque e ele tira fotos das pessoas que estão lá. E aí, quando ele vai revelar essas fotos, ele vai ver uma sequência, e aquela sequência, aparentemente, dá a entender que teve um assassinato. Só que ele vai descobrir que ele tirou a foto possível de um assassinato só na hora que ele foi revelar essas fotos. Então, a atenção que a gente vai ter nesse conto é ele contar isso pra gente, como ele descobre, de que forma que aquilo foi se construindo, e na hora que ele conta, a gente tem o mesmo peso dele de, agora não adianta nada, como que ele vai resolver? Se o assassinato ocorreu e ele tirou uma foto de longe, que o que ele conta é que ele estava tirando fotos das pessoas no parque, e aparentemente uma foto era um assassinato, que ele só foi conseguir reconhecer na hora que ele olha essa foto revelada. E a gente está falando de uma outra época, né? Que revelar uma foto era um tempo, era um trabalho, era uma coisa que acontecia assim rápido. A gente não resolvia revelar uma foto em poucos minutos. Hoje em dia, com o digital, a gente faz isso muito rápido. Esse conto é tão importante para a obra dele que ele se tornou influente para autores como Antonioni. O Antonioni fez um dos filmes mais importantes da sua cinematografia, que é o Blow Up, que é baseado nesse conto. Ele pega a história dos Barbas do Diabo e cria um filme inteiro em cima desse conceito. Por que é uma história de mistério interessante? Porque a gente não sabe, a gente não tem como fechar se realmente aconteceu o assassinato. Pode ser que ele esteja interpretando pela movimentação das pessoas na hora daquela foto. Pode ser uma viagem do fotógrafo, mas pode ser que tenha acontecido um assassinato e que naquele momento ele não pode resolver, porque ele já passou do tempo do que aconteceu aquela situação. Ele só teria resolvido se ele tivesse agido naquele momento, que ele não percebeu, porque o olhar que ele estava usando era o olhar da criação, o olhar da expressão fotográfica, que possivelmente não ajudou ele a ver o que aconteceu ali na frente. Só que a gente fica na dúvida, a gente não consegue fechar no ponto se teve assassinato mesmo ou não, o que torna ele ainda mais interessante. Olhando para a teoria que ele vai construir, então, esse conto, eu posso pegar os conceitos, partezinha por partezinha, para a gente conseguir analisar esse conto. O primeiro deles é pensar a ideia do cinema ser o romance e a fotografia ser o conto. Bom, nós estamos falando de um conto que discute a fotografia, discute o impacto que uma imagem pode ter na vida dos outros. Então, o próprio mote deste conto, o enredo dele, trabalha com o conceito que uma imagem pode criar um impacto nas pessoas forte o suficiente para que elas não consigam dormir em paz. É o que vai acontecer com ele, porque o próprio personagem, quando ele vai contar para a gente essa história, o único cenário que a gente vai ter ali é o cenário dele, onde ele revelou, que ele está contando, e na hora que ele revela a foto, ele contando para nós o que foi à tarde.
Então, a gente tem um cenário muito curto. A gente tem uma imagem, a gente tem uma situação e que gira em torno de uma imagem fotográfica. Uma situação só. Ele não precisou criar várias situações para apresentar essa história para a gente. Só que o modo que ele constrói isso é literalmente o impacto de uma imagem só. Ele tem que nos prender nessa imagem que ele construiu e que a gente mergulhe nisso ao ponto de tentar entender o que tem de força nesse mistério da imagem que eu preciso compreender. É o modo que ele nos prende. No caso da teoria, quando a gente vai pensar na relação do box, junto com o pensamento do romance vencer por pontos, o conto vencer por nocaute, o mistério que ele constrói aqui da fotografia, ele é tão potente para o leitor que a gente se torna automaticamente nocauteado por ele. Porque o jeito que ele vai montando, ele vai dando vários golpes no leitor. A gente vai sentir, tipo, ele fala, porque eu estava na tarde, e naquela tarde passou uma pessoa assim, e eu preciso contar dessa pessoa para vocês. Ele não entrega, ele vai dando vários pontos, assim, tipo, porque o que aconteceu foi tão terrível que eu não conseguiria viver bem se eu não escrevesse sobre. E ele vai empurrando, ele vai jogando isso no decorrer das 10 páginas do texto, tipo, eu não conseguiria viver se eu não escrevesse sobre. Eu não conseguiria ficar em paz se eu não colocasse no papel. E quanto mais ele fala isso, mais a gente vai levando golpes, para que daí no final ele dê um murro definitivo. Quando ele fala o que ele viu na foto revelada e o que ele pensou que pode ser. A gente só leva o golpe no final, só que é um nocaute. Porque ele foi dando pequenos murros para no final ele nocautear a gente para valer. Então a gente vai sendo construído nessa relação de ser desnorteado pelo autor, ao ponto dele nos derrubar com um golpe incisivo. É uma construção genial que ele faz esse conto. Os contos mais espetaculares dele. Além disso, a gente pode pegar a teoria do conto ser uma semente de uma gigantesca futura árvore, porque a gente não tem como responder se realmente teve o assassinato. Ele cria uma desconfiança na relação do posicionamento dos corpos na imagem da fotografia. Mas não existe possibilidade de a gente realmente falar, ele está certo, teve um assassinato, ele está certo, ele realmente descobriu um assassinato. Ele não tem prova suficiente para nos convencer que aquela fotografia foi realmente um assassinato, só que a gente tem um peso dele ter colocado a semente da dúvida. Porque quando ele olha e fala o que ele viu, essa dúvida cria na gente um peso que a gente espera que ele fale. Então ele vai atrás, ele vai resolver. Não. O conto termina exatamente no impacto da descrição da fotografia. E aí a gente fica esperando. Tá, mas e aí? Você foi na polícia? Ele vai na polícia, vai resolver isso pra gente? E como ele não resolve, ele nasce uma semente de dúvida, que essa semente vai crescer, 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 e o desespero nosso como leitor de querer resolver aquela situação, a gente vai conseguir. E daí a gente vai sofrer com esse conto para o resto da vida. Quem passa por esse conto vai sempre lembrar da tensão que ele criou na gente. Sempre, sempre. Porque essa não resolução é um modo de nos prender eternamente e fazer a árvore da dúvida que ele colocou a semente crescer cada vez mais. Para um leitor desse conto, essa árvore vai crescer eternamente. Para finalizar, o conceito de tensão, significação e intensidade que ele traz, a gente vai ver isso acontecendo diversas vezes dentro do conto, mas a tensão, ela vem logo na dúvida inicial dele, porque ele não apresenta a foto de cara. Ele vai colocar a dúvida se ele deve contar ou não. E daí o tempo todo ele fica, será que eu conto para você, leitor? Porque ele também tem dúvida do que ele viu. Ele tem medo de ser julgado como maluco, dele ter falado alguma bobagem, daquilo ali está errado. Então esse receio dele é tão grande que ele vai apresentando com medo de entregar tudo. Só que esse é o jogo da tensão, de fazer o que o leitor espere. Ele vai contar tudo, eu preciso saber. E a gente fica preso naquilo, o tempo todo ele nos prende. Caso da significação, a gente vai ter condensado diversas significações numa imagem. Porque uma imagem pode dizer muita coisa. E a fotografia que ele está apresentando, as interpretações que a gente pode fazer dela, vai abrir diversos caminhos. A gente vai conseguir pensar que pode ter acontecido o assassinato ou não. E isso é juntar várias significações no mesmo ponto, na mesma imagem, no mesmo símbolo. Ele explora isso profundamente nesse conto. E a intensidade vem desse efeito hipnotizante. Porque o tempo todo a gente quer saber o que é a foto que ele vai apresentar, ele vai dando brechas, vai dando todos esses contornos para chegar no último momento, a gente entender com muita atenção, com a intensidade que a história exige, que tem muita coisa sendo julgada, sendo pensada naquela imagem. E aquilo ali a gente vai ter que resolver. Ele não resolve para a gente. Então, nessa aula aqui que eu apresentei para vocês, temos aqui como referência tanto alguns aspectos do conto que está no Valise de Cronópio,
essa obra teórica dele, tão importante que o Haroldo de Campos e o Davi Arrigucci Júnior trouxe para nós, quanto a análise. Eu peguei o conto para analisar na teoria dele, o conto As Barbas do Diabo, para analisar na teoria do conto que ele escreveu em alguns aspectos do conto. Espero que eu tenha apresentado para vocês um autor interessante, porque eu falo, Julio Cortázar é um dos maiores da literatura latino-americana. Todo mundo tem que conhecer. É um autor significativo, um autor que tem impacto para nos encantar sempre com a sua obra. Então, mergulhem nesse autor, descubram esse autor, porque é um autor muito interessante e que vale a pena essa busca. Certo? Até, alunos!